Anauê. Finalmente hoje, em 2 de fevereiro de 2023, eu encontro tempo para gravar este vídeo que eu estou tentando gravar tem mais de uma semana e finalmente achei uma condição ideal assim, de sossego, tempo, clima bom, né, não chovendo, para tentar entrar nesse assunto que tanto tem me incomodado com essa questão indígena aí, mas não só sobre a questão recente, essa dos Yanomami. Isso vai entrar também em pauta, mas a questão temática não é só essa, né? Esse vídeo, você sabe melhor do que eu, você que está vendo, do que eu que estou gravando agora, qual é o tamanho desse vídeo, mas é fato que ele vai ser grande. E sempre foi a intenção de fazer um vídeo um pouco mais pessoal, inclusive esse vídeo vai ter uma versão exclusiva para membros, porque eu vou entrar em algumas coisas totalmente pessoais, questões familiares mesmo, que tem tudo a ver com essa questão indígena, só que eu vou deixar essa parte restrita para membros. Mas no geral tem uma temática muito ampla que se abordar, já adiantando desde o momento que me preocupa muito essa situação que está ocorrendo, mas também a exploração dessa situação, né? Porque, como nós vimos, como qualquer pessoa que conhece um pouco sabe, essa questão Yanomami não é de hoje. Seria possível fazer imagens assustadoras como essas que nós vimos em quase que qualquer momento. Agora, é fato que atualmente a situação é mais grave. Parece haver um número maior de pessoas nessa situação de risco. E que isso não seja tomado de forma alguma como um alívio para o governo Bolsonaro, porque por mais problemáticas que tenha sido a nossa política indígena brasileira, o fato é que todos os governos anteriores, eles tiveram seus erros, tiveram seus problemas, mas apenas o governo Bolsonaro teve sim uma intenção claramente genocida. E, bom, eu tenho um vídeo que diz por que é válido chamar Bolsonaro de genocida tecnicamente falando, tem uma argumentação técnica ali baseada nos artigos 6 e 7 do decreto, eu não lembro o número agora, mas está aqui, que se relacionam com a Convenção Internacional e que é possível sim, criar um argumento. Naquela época eu fiz uma explanação que já previa essa questão indígena, que já estava sendo avaliada pelo Tribunal de Haia. E agora, com essa quantidade avassaladora a mais de evidências, eu acho que isso aí vai ser muito difícil que o governo Bolsonaro não seja declarado, assim, considerado de forma inequívoca como um detentor de uma política genocida. Não que o genocídio em si seja o fim, não é isso, mas o genocídio seria um meio para obter tal situação. Os Yanomamis não são, quer dizer, deve estar entre as 10 etnias indígenas mais numerosas do Brasil, né? A maioria é ticuna, né? A Terena, os Chavantes também são bastante numerosos, Potiguar, Pataxó, o Yanomami está entre esses. Deve ter uns 15 mil indivíduos, mas esse número é até um pouco preocupante, porque a etnia Juma, na virada do milênio, tinha 15 mil indivíduos também, e hoje está extinta, para você ter uma ideia. Bom, essa temática me interessa, não só por questões pessoais, né, questões familiares mesmo. Também porque teve uma fase que eu estava na universidade, eu passei muito tempo na universidade, inclusive eu fiz muitas matérias de antropologia e sociologia, e essa questão me interessou também por uma questão de interesse ficcional. Eu sempre tive intenção de escrever coisas que envolvessem a temática indígena, ainda de uma forma assim secundária, então eu pesquisei para isso. Curiosamente, né, aqui nas 4 Damas do Apocalipse, no livro 2, tem uma sequência que se dá exatamente numa reserva indígena envolvendo esses aspectos que tem a ver com essa questão de mineração, de garimpo, né? Inclusive, abrindo um parêntese aqui, era para esse livro ter sido lançado em dezembro e aconteciam uns problemas técnicos mesmo, e até agora eu não consegui, na verdade está pronto, mas por uns problemas técnicos eu ainda não consegui operacionalizar esse lançamento. Eu estou até constrangido de tocar nesse assunto, mas assim, tentar fazer isso o mais rápido possível, estou tentando. Mas bem, então essa temática tem um apelo pessoal para mim. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de entrar em detalhes mais específicos, né, é fazer uma pequena abordagem pessoal, uma temática pessoal mesmo, deu um histórico da ascendência indígena, né, que eu acho que tem um tom assim que eu prefiro deixar mais reservado, então ele vai ficar restrito apenas para membros. Então a partir de agora, se você está vendo esse vídeo na versão aberta, eu vou cortar essa parte e vou voltar posteriormente, ok? Nós temos essa concepção totalmente brasileira de que a mistura de branco com negro é mulato, né?
A mistura de branco com índio é cafuzo, e a mistura de negro com índio é caboclo. Tem algumas outras nomenclaturas também, alguns usavam mameluco, alguns usavam outras associações, mas o fato é que, desgraçadamente, nós substituímos todas essas nomenclaturas pelo termo absolutamente pobre, absolutamente falsificador de pardo, para no final das contas equivaler pardo a negro e estabelecer um binarismo racial do país. É engraçado, de uma ideologia que diz que sexo não é binário, mas que raça é, né? É branco ou é negro. Portanto, estou retomando aqui a parte para o vídeo aberto. Não se preocupe que quem não viu essa parte que foi gravada para membros, são questões mais pessoais, mas eu não entrei em nenhuma questão estrutural temática daquilo que vai ser mais desenvolvido aqui para frente, não. Então, vamos lá. Retomando, por uma série de questões pessoais e familiares, essa temática indígena sempre me teve um apelo comigo, um apelo imaginativo. Então isso sempre me preocupou. E a minha passagem pela universidade teve algumas descobertas interessantes disso, né? Foi na universidade que eu comecei a desconstrução, por exemplo, do mito do bom selvagem, né? Eu tinha um professor de antropologia, que inclusive ele foi muito importante, significativo na minha vida, e ele foi o professor Ari, que ele foi o pivô da questão das cotas na universidade, né? Por mais que eu sempre tenha sido contra a política de cotas, né? E eu discuti muito isso com ele, pessoalmente. E durante essa época a gente estudou muitas coisas interessantes a esse respeito, não só com ele, com outros professores também, né? E a gente até assistiu aquele filme do Anthony Quinn, Sangue sobre a Neve, no Brasil, mas que o título original é The Savage Innocent. É sobre uma questão sobre os esquimós, onde o Anthony Quinn faz um papel de esquimó, né? E basicamente eles fazem aquela descrição, aquela romantização do selvagem, né? É um termo, a primeira coisa que aprendeu a problematizar, né, na academia, esse termo selvagem, né? Mas a gente usava assim de uma forma até meio irônica. E esse filme, o The Savage Innocent, ele é muito curioso porque ele conta a história de um assassinato acidental que um esquimó cometeu contra um padre, né, um catequizador. Isso gera uma confusão danada ali, né? E essa ideia da temática do bom selvagem passa a ser explorada porque antes, a leitura basicamente é o seguinte: antes você tinha a leitura do índio como um selvagem bárbaro que tinha que ser domado, tinha que ser escravizado, dependendo do caso até exterminado, tinha que ser controlado. Não que fosse exatamente na mesma forma que se deu no Brasil, como se deu nos Estados Unidos, que a situação é muito diferente. Nos Estados Unidos foi massacre, foi extermínio, foi genocídio sistemático. A Argentina também. No Brasil não foi a mesma coisa. A situação aqui é muito mais complexa. Os colonos chegaram aqui já se amancebando com as Índias, né? E também negócio de estupro, né? Eu tenho um texto específico quando eu tratei o grau de estupidez desse pessoal que reduz tudo a estupro, né? Como se não a própria liberalidade sexual indígena já não gerasse um facilitador e não fosse haver algum grau de fascínio das próprias índias pelos homens que chegaram, detentores de uma tecnologia superior, essas coisas todas, pela simples dinâmica de funcionamento da humanidade. É de se esperar que essas índias facilmente se sentiriam atraídas pelos colonizadores, pelo menos depois do choque inicial, né? Então, é muito curioso, cara, utilizar como argumento como prova do estupro em massa que você só tem DNA masculino branco e DNA feminino índio, como se tivesse vindo mulher branca no começo da colonização por aqui, né? Meu Deus do céu. Não, deixa de dado que eu nem quero entrar nessa temática. Mas o ponto é que o mais importante foi essa visão de não tratar a questão indígena como se a gente estivesse lidando com selvagens, com bárbaros, mas também não tratar como se estivesse lidando com criaturas inocentes, criaturas puras, né? Isso aqui é uma obviedade, porque quem sabe que a diversidade indígena no Brasil foi incrível. O que aconteceu quando os portugueses chegaram, eles se aliavam a algumas tribos, davam várias coisas para eles, se tornavam amigos, e essas tribos também utilizavam os portugueses para atacar as tribos inimigas, porque eles viviam em conflito, né? As tribos indígenas estavam sempre brigando. Não é que nem a música. Tem uma musiquinha da Xuxa que diz que índio não faz guerra. Mas então tem essa temática, e tem uma variedade de comportamentos muito grande. Tem aquelas tribos que sempre foram, às vezes, pelo menos do termo tribo também, né, que o professor Edgar Manioto ele até deu esse toque, que tem uma carga preconceituosa muito grande do conceito de tribo. Apesar que é difícil de achar um equivalente, né, porque as pessoas reconhecem muito bem. Mas o termo mais correto antropologicamente mesmo é etnias, utilizar o termo comunidades, talvez até aldeias, faz um pouco mais de sentido, né? Mas assim, o fato é que
as etnias indígenas tinham muita divergência, né? E tinham comportamentos muito distintos. Tinha aqueles que eram muito mais amigáveis, muito mais receptivos, tinha aqueles que não aceitavam contato de jeito nenhum, tinha aqueles que eram canibais, tinha aqueles que eram guerreiros absolutamente ferozes, por exemplo, os goitacazes, os guaianazes extremamente agressivos, eram temidos pelas outras comunidades indígenas. E teve aquelas que sempre tiveram uma capacidade de uma articulação maior, inclusive são as que acabam sobrevivendo, né? As maiores etnias hoje, de uma certa forma, são aquelas que já tinham uma vantagem numérica, mas também que tinham uma organização social um pouco mais elástica, mais flexível, capaz de se relacionar melhor com outras etnias e capaz de receber também, de se relacionar melhor com os colonos, né? E enquanto que aquelas etnias mais isoladas, mais fechadas, que foram mais facilmente exterminadas, né? E inclusive, é que eu não lembro agora o nome, mas teve uma etnia que tem registro antropológico de uma etnia gigante, de índios de tudo mais de 2 metros de altura, e eles desapareceram. E é difícil saber exatamente por quê, né? Porque sabe que teve a questão bacteriológica também, que foi basicamente tantos os europeus trouxeram bactérias com as quais os nativos não tinham defesa, quanto o contrário, eles também morreram de bactérias e parasitas que aqui eles também não tinham. Então, literalmente houve uma guerra bacteriológica entre colonos e silvícolas, né? Mas, de qualquer modo, essa complexidade ela é constitutiva da história do Brasil, né? E posteriormente, com a chegada dos africanos, né, a gente gerou esse amálgama impressionante que resulta, no caso brasileiro, provavelmente não, certamente, num caso único no mundo. Não só na sua especificidade detalhista, mas também no seu número, pela sua quantidade. Ao contrário do que muita gente pensa, a aceitação e a veneração da miscigenação sempre foi regra no Brasil, inclusive pela elite. Os nossos elites, senhores de engenho, originalmente é tudo misturado, meu. Os primeiros senhores de engenho é tudo caboclo, é tudo cafuso, né? Mameluco, conforme se fala. E no caso do Brasil, é muito curioso observar que os filhos dos brancos com índios ou com negros, eles herdavam parte do status social dos seus pais brancos, né? E você vai ter muito caso de coronel que no fundo o cara também é totalmente misturado, então, e herdava as propriedades, as posses e o status do mesmo jeito. E isso sempre foi claramente visto no Brasil. O Brasil sempre assumiu abertamente essa mestiçagem. Isso é muito claro, até na política varguista. Até, tudo bem que, por exemplo, a família imperial portuguesa era branca, você não tem a menor dúvida. Mas a sensibilidade que eles tinham para essa questão da miscigenação era bastante alta. A questão do integralismo, comecei esse vídeo falando da Naue, porque é uma salvação em Tupi-Guarani que foi incorporada pelos integralistas. Os integralistas tinham como pilar fundamental da identidade do movimento a miscigenação, as três raças constituintes do Brasil. E era a aceitação e a elevação dessa mistura que diferenciava o Brasil, que tornava o Brasil uma coisa especial. A ideia de de você incorporar elementos similares ao que se vê nos Estados Unidos, isso é tardio, isso é do século XX, para ser mais específico, e que infelizmente foi brutalmente turbinado da década de 70, 80 para cá, com um trabalho de engenharia social estrangeiro, especialmente por parte da Fundação Ford. E desgraçadamente, praticamente toda a esquerda hoje opera dentro desse molde, né? O que vai nos aproximando da temática mais crucial aqui. É que a questão, veja só, geneticamente, as linhagens indígenas não foram exterminadas, porque elas vivem em nós, elas vivem em mim. Então elas estão incorporadas. Então quando a gente fala assim do genocídio de uma população indígena, embora em alguns casos possa ser literal, como está sendo esse caso, esse risco da população Yanomami e algumas outras populações também que já foram extintas e outras estão em risco de extinção, mas quando você está falando isso, normalmente está falando no sentido cultural. Ou seja, pode ser que você tenha descendentes daquela tribo espalhados no Brasil inteiro, mas aquelas pessoas que vivem naquele molde cultural anterior, aquelas estão desaparecendo. Foi isso que aconteceu com Juma, né? Então, as pessoas que viviam no modo cultural Juma desapareceram. Mas o último Juma homem deixou vários descendentes que se casaram com outras etnias indígenas, inclusive, né? E outros ou branquearam, ou passaram a viver mais na nossa civilização
como nós chamamos, né? E isso é uma questão muito delicada, porque a gente fica tentando questionar o que significa exatamente você perder uma cultura indígena. Porque não é simples questão do extermínio físico, mas também da eliminação cultural. Mas aí vem a grande questão: a quem exatamente interessa a manutenção cultural? Interessa sim a pessoas da comunidade indígena que querem se manter naquela... Isso é muito claro, tem pessoas que pretendem viver, manter o seu modo de vida. E para que eles possam manter esse seu modo de vida, as suas condições ambientais têm que estar preservadas. Mas também tem aqueles que voluntariamente saem, se fascinam pelo modo de vida do homem branco, né, para dizer assim. E tem aquelas situações onde tem tribos onde apenas os mais velhos querem manter o modo de vida antigo e os jovens todos querem ir embora. E, inclusive muitos viram garimpeiros, inclusive. Então você tem uma situação um pouco delicada aí, porque de uma certa forma, às vezes os maiores entusiastas da preservação de culturas indígenas são os, entre aspas, brancos, são os culturalmente brancos, são os antropólogos, que tem bons motivos para gostar de estudar, para preservar essas culturas. Tem coisas absolutamente fascinantes da cultura indígena a ser estudada. Eu sempre lembro do caso dos índios Pira... É que eu realmente não sei como é que se pronuncia, mas se escreve Piranhã ou Piranhã. Que eles são um caso muito exótico, porque durante muito tempo se acreditou que a linguagem deles era indecifrável, nem os outros indígenas entendiam. Eles falavam apenas entre eles, numa época de 500 indivíduos, hoje parece que restam uns 300, mas não estão considerados em risco de extinção. E eles tiveram uma linguagem totalmente hermética durante muito tempo, até que um pesquisador chamado Daniel Everett, acho que é norte-americano, ele conseguiu decifrar essa linguagem indígena, né? E descobriu categorias de pensamento completamente distintas daquilo que as pessoas estavam acostumadas, né? Essa história é maravilhosamente contada no livro do Robert Greene, chamado Maestria. Ele trata esse Daniel Everett como uma sumidade em termos antropológicos, porque ele conseguiu fazer uma outra coisa que todos os outros antropólogos tinham desistido, né? Esse livro é muito bom, o Maestria, do Robert Greene. Ele é o mesmo cara que escreveu aquele 48 Leis do Eis do Poder, mas esse 48 Leis do Poder eu acho meio controverso, mas esse Maestria é muito bom. E essa história está bem contada, é muito interessante. Mas sim, é muito comum os antropólogos se queixarem exatamente disso, de que quando você perde uma etnia, uma cultura, todo novo modo de vida, todo modo de se expressar se perde. De fato, isso é inquestionável. Mas ainda assim, a gente vê aquela sensação desagradável de que grande parte dessa preocupação é uma espécie de fetiche, né, dos antropólogos que querem ter aquele objeto de estudo. E claro, ninguém gosta de ver aquela coisa que te fascina desaparecer. Mas às vezes, aquela própria população que está ali inserida, às vezes não está interessada em preservar essa cultura. Então tem que ter essa questão, tem que ter colocado também. Agora, isso não é o caso, por exemplo, dos Yanomami. E não é o caso de grandes etnias aí, que algumas até se amalgamam. Por exemplo, os Pataxós, eles têm maior reserva. Pataxó está lá em Porto Seguro, né? Já fui lá 2 vezes, tem aquela aldeia lá. Eles são totalmente integrados no comércio, especialmente na produção de artesanato para turista. É uma das coisas sempre mais irritantes, essa palhaçada de apropriação cultural, é porque grande parte da atividade comercial em contato com a civilização branca que esses índios desenvolvem é por meio do comércio de artesanatos, gerando materiais culturais para serem utilizados como adereços pelos brancos, meu Deus do céu. Aí tu vai e compra lá uma coisa e coloca lá e se enfeita com ele, o cara vem te acusar, o próprio índio te vendeu. Isso quando não foi um caso grave, que nem aquele lá do cocar que aconteceu, que o cara recebeu aquilo de presente de uma liderança indígena. E aí depois você vê depoimentos de comportamento do cacique Raoni, que não vê problema nenhum nessa questão da apropriação cultural. Mas aí você tem uma praga de um bando de acéfalos de universidade, que nunca entraram no mato na vida e que saem em defesa de quem não está interessado em ser defendido nesse aspecto. Agora, do ponto de vista dessa questão Yanomami, sim, existe um grande contingente populacional que não está interessado em assumir esse modo de vida urbano, embora haja outros que estejam. E aí nós temos uma situação delicada. Para que seja possível manter esse modo de vida tradicional, o meio ambiente tem que estar preservado. Não tem jeito. Você não pode chegar lá e desmatar tudo, né? E poluir a água com mercúrio. Então, quando você faz isso, então, uma etnia que está adaptada a um determinado ambiente e você causa um impacto ambiental significativo, isso já é reconhecido como genocídio, porque você destrói as condições existenciais daquele povo. É claro que nessa questão do Yanomami tem uma delicadeza isso, porque tem dentro dessa comunidade tem também uma heterogeneidade. Então vai ter aqueles que têm comportamentos distintos. Sim, é verdade que alguns preferem se aproximar
do modo de vida mais urbano, mais tecnológico, e que às vezes até são impedidos por fatores externos, mas também é verdade que tem outros que não. E isso torna a situação bastante mais complicada, porque muitas vezes pessoas bem intencionadas até tentam oferecer soluções que vão de equivocadas, vão de errando um ponto, até absurdamente esdrúxulas, né? Até citar o caso que está de cômico. É um cara no Twitter, eu nem sei o nome do indivíduo, nem sei se importa, mas ele fez uma, sei lá, até bem intencionado, é um coach, né, liberal, claro, evidentemente, dizendo que temos todo esse problema da cozinha no humano, mas a gente tem que oferecer soluções. Então vamos pegar um exemplo lá dos Estados Unidos, claro, porque o pessoal só pensa em Estados Unidos, né? É engraçado alguma coisa vir como exemplo dos Estados Unidos, considerando que esses caras exterminaram as populações indígenas deles praticamente. E olha só que beleza, os índios foram desterrados, foram removidos de suas terras e receberam umas reservas, só que essas reservas não eram satisfatórias para a existência dele. Ou seja, então o problema é porque foi a reserva, a demarcação das reservas que foram mal feitas, né? Porque as terras realmente boas para potencial de exploração comercial foram ser apropriadas pelas grandes empresas, né? Pelos capitalistas, como no caso ele mesmo fala ali. E deixaram para as populações originais condições que não permitiam seu modo de vida. A solução do imbecil, vamos construir cassinos. Porque aí teve alguns índios que construíram cassinos, nem tanto, apesar de ter usado o pior exemplo possível, né? Cassino, mas não necessariamente isso, modos de vida que também não são de procedência indígena, com o propósito de preservar. Você vê que curioso, quando a gente está falando de uma preservação de uma cultura indígena, não é apenas a preservação física dos indivíduos que está em questão, mas sobretudo a sua preservação cultural. E você vê a tosqueira do pensamento individualista, entre aspas, de liberal é tão grande que eles não conseguem nem perceber essa sutileza. A analogia que eu faço é que, então tá tudo bem, você que é investidor da bolsa, acha o máximo esse negócio aí, especulação financeira e não sei o que, coaching, investidor anjo, essas palhaçadas todas. Investidor anjo é para diferenciar do investidor demônio, né? Mas assim, então beleza, então chega aqui uma revolução comunista, sei lá, acaba com essa palhaçada toda, agora não vai ter mais bolsa de valores, não vai ter mais mercado financeiro, não vai ter mais capitalismo. Mas se você está achando, não, então a gente dá aqui uma função em um determinado local dentro da produção do sistema aqui para você ficar satisfeito. Vai servir porque removeu todo aquele pano de fundo que te interessava. Então que sentido faz uma população autóctone que vivia num modo de vida diferente do nosso e que tem intenção de manter aquele modo de vida, e você remove as condições dela de ter esse modo de vida e para compensar você dá mais um elemento totalmente alheio àquele modo de vida como forma de preservação? Isso é grande parte do pensamento desse pessoal aí hoje, inclusive de bolsonarista, vai nesse sentido. Alguns casos até bem intencionados, porque acham que todo mundo tem que pensar igual, né? Esse pessoal que fala em liberdade, que quer afirmar a supremacia do indivíduo, todos eles pensam, acho que todo mundo pensa igual. É engraçado nesse sentido. Então acho que necessariamente o índio também vai querer ter carro, vai querer morar numa cidade, vai querer ter todos os benefícios que sim, muitos querem ter, não há dúvida a esse respeito, mas há também aqueles que não. Até porque não é difícil a gente entender isso, né? Tem pessoas que vivem aqui nasceram na nossa civilização como nós conhecemos, nesse sentido aqui, de modo de vida urbano, e de repente querem ir para longe. Eu mesmo quero ir para longe, não quero abandonar exatamente os confortos, né? Então também não é tão difícil, não deveria ser tão difícil você entender isso. Uma coisa, eu tenho que concordar com muitos desse pessoal que está sendo até acusado de ser alguns genocidas agora. Às vezes, determinadas condições, determinadas políticas, meio que às vezes tiram a possibilidade de escolha de algumas situações, né? de alguns casos. Mas geralmente é uma situação mais pontual. Isso não é estrutural, no geral. Por quê? Porque se você nasce numa... Porque aquele caso, o maior elemento que vai tolher determinadas liberdades individuais sempre vai ser de ordem próxima, sempre vai ser da sua cultura, sempre vai ser da sua família. Ninguém vai te tolher mais do que a sua própria família, do que a sua própria comunidade, assim, sabe? Então, de fato, em algumas situações, alguns indivíduos de uma aldeia indígena qualquer lá pode ter uma pretensão diferente, e essa pretensão vai ser dificultada pelo próprio ambiente que os cerca, e às vezes eles querem sair dali. Eu não tenho absolutamente nada com isso. Eu acredito totalmente na autodeterminação.
que é uma coisa que liberal não entende. Liberal pensa em termos de individualismo. E eu te digo, individualismo não faz o menor sentido sem autodeterminação. Mas é muito difícil diferenciar essa questão também da questão da influência cultural, quando há uma deliberada invasão cultural em determinadas áreas, em algumas questões. E é impressionante como daqui a gente não vê que o simples fato de você promover uma conversão cultural para uma identidade religiosa alheia a essa tradição já é uma eliminação cultural. Eu não sou contra a possibilidade de ter aquela disposição, aquela opção para ser exercida por aqueles que a escolhem. Mas nós sabemos muito bem que o processo de evangelização, principalmente protestante, não funciona assim. Ele é um tanto mais ardiloso. E, na verdade, sempre foi assim, né? A própria catequese católica, de certa forma, teve esse sentido. É interessante notar que a Igreja Católica, deliberadamente, não que proibiu, que ela nunca teve esse poder, mas deliberadamente, sempre contraindicou, fortemente repudiou a ideia de escravização do indígena. Porque o argumento é muito claro, está lá numa encíclica, numa bula papal. É que todos os seres humanos são capazes do entendimento de busca do divino, então, eles sendo seres capazes do entendimento de Cristo, eles não podem ser escravizados. Mas o plano era a catequização. Então a ideia, sim, era cristianizar os índios. Mas, ainda assim, também fica claro que, mesmo que não fosse possível que houvesse uma resistência à cristianização, ainda assim não estava autorizada a escravidão, porque você sempre poderia ter uma catequização tardia, então tinha a política jesuíta, no caso, ela batia de frente contra a política colonialista mais invasiva. Então durante muito tempo teve essa briga, né, entre os jesuítas e os bandeirantes, aqueles que entravam mais para escravizar índio, que a gente fazia isso. Não dava muito certo, né, porque além da resistência à própria Igreja Católica, tinha o fato de que esses índios estão adaptados a um ambiente onde o regime de trabalho sincronizado com as coisas naturais é muito diferenciado. É chamado de preguiçoso por quê? Porque está muito bem adaptado. Quando você está bem adaptado, quando você está confortável, não faz muito sentido se esforçar demais, porque você já conseguiu um modo de vida estável. E esses colonizadores vinham trazendo aqueles modos de vida, os primórdios do capitalismo, onde tudo tem que ser colocado a serviço da multiplicação de fortuna de elite. Então, como é que isso se traduz na cabeça do pessoal? Então é preguiçoso, porque se você não está trabalhando para me enriquecer, então você é preguiçoso. Então essa é a mentalidade. E por outro lado, a escravidão negreira, né, era mais rentável porque os escravos africanos estavam mais adaptados a esse trabalho mais árduo, né? E é sempre bom lembrar aquele elemento interessantíssimo também, que geralmente os africanos que geralmente de escravo, espólio de guerra, sempre eram conflitos entre tribos ali, que umas escravizavam as outras e vendiam os escravos. E aí, claro, quando os europeus começaram a comprar, fomentou o comércio e aumentou ainda mais, né? Mas é bom notar que os negros que eram comprados, eles já estavam em condição de escravidão e, de uma certa forma, eles estavam sob o controle de uma determinada outra etnia que é extremamente hostil a eles. E, inclusive, há indícios de que, de fato, mesmo nesse imaginário desses escravos que vinham de lá, eles viam isso até como um alívio, porque estavam vindo, porque a aldeia deles foi destruída totalmente e eles estavam vindo para longe daqueles inimigos originários, né? E sem contar que ainda tinha aquele ideário assim, do Brasil como um novo mundo, um mundo de beleza, de pureza. Então a pessoa preferia vir para cá mesmo. Assim, claro que chegava aqui que era para cá, né? Porque às vezes a condição também não era nada do que se parecia. Mas é como que esse ideário, assim, às vezes era diferente. Hoje a gente tem um pensamento muito limitado, sem perceber as nuances de coisas que faziam com que até coisas que hoje parecem meio que inverossímeis funcionasse de uma forma orgânica. Por exemplo, a gente se questiona, por que esse pessoal não se revoltava mais, não fugia mais? Porque dependendo do modo como o contexto estava construído, não valia a pena. Às vezes o cara estava ali como escravo, né? Estou mudando de assunto, mas é importante fazer esse parênteses. Como escravo negro, num determinado ambiente, mas aquilo estava mais ou menos acomodado, e do lado de fora o que tinha? Do lado de fora tinha outros grupos indígenas que também não eram amigáveis. Então ele ia para fora e acontecia o quê? Não sabia. Às vezes ele estava mais confortável, mais seguro ali dentro, num regime de trabalho pelo menos previsível, do que se aventurando do lado de fora, né? E às vezes não, às vezes o cara fugia mesmo, e criava o quilombo. Então tem uma complexidade aí
que a gente nunca pode perder de vista. E voltando para a questão indígena, mesma coisa, essa mesma complexidade que a gente tem que ter muito cuidado na hora de delinear. A minha preocupação com essa história toda, que aliás é o ponto mais crucial desse vídeo, é que existe uma questão indígena sim, existem significativas etnias que pretendem ser preservadas, que querem manter o seu modo de vida originário, mas também tem uma quantidade significativa desses indígenas que não se importam mais com isso. E eu não vejo uma sensibilidade mais clara para essa situação, de modo que tudo está no mesmo bloco. Aí comete aquele mesmo erro originário. É como se todos os indígenas tivessem a mesma pretensão, o mesmo interesse. Todos eles quisessem manter suas reservas intocadas, seu modo de vida totalmente preservado, e isso, evidentemente, até pela mais óbvia diversidade humana, não tem como ser verdade. Vai ter aqueles que não vão querer, e o pior, colocados em situações onde, às vezes, mesmo contra a sua vontade, eles são forçados a manter aquele modo de vida, o que acontece? Eles, às vezes, saem e vão se bandear do outro lado de pessoas que têm um posicionamento muito mais hostil. É isso que eu estou falando, claro, aqui do garimpo. Né? Ele tem que ter muito cuidado com essa situação, porque às vezes o pessoal fala isso, dá a impressão que o garimpeiro é um indivíduo que foi lá e resolveu rapinar ouro por conta própria. Né? E a gente sabe muito bem que esse pessoal não está trabalhando para eles, estão trabalhando para outras forças. E aí que vem talvez a grande perversidade desse projeto genocida bolsonarista. Para quem não sabe, já está aí sendo repetido adoidado, que o Bolsonaro, desde a década de 90, tenta suspender a demarcação de terras indígenas. Demarcações de terras que são antigas, né? Para quem não sabe, a FUNAI foi criada em 67, pela ditadura militar. O Estatuto do Índio também foi criado na década de 70. Foi curioso, mas foi a ditadura que estabeleceu os primeiros fundamentos da preservação indígena no Brasil, que depois foram constitucionalizados na Constituição de 88 e que depois, de lá para cá, sofreram um bocado de reveses, né? Não só com o governo Bolsonaro, tem uma série de problemas que vieram enfrentando. Mas o que há de mais perverso nisso é que, veja só, ele passou a vida inteira tentando fazer exatamente isso, que acabou fazendo. Ele mesmo disse explicitamente que não haveria nenhum centímetro de terra demarcada para índio, porque essas terras iam ser utilizadas para produção. Agora, vem cá, é produção para fortalecer o país? É produção para ser revertida para riqueza, para a população? É população para desenvolvimento material da nação? Não! É para entregar para bandido, para criminoso. É pegar aquelas poças de terra, meter um monte de garimpeiro que vão levar a riqueza e roubar para fora, enquanto ele recebe o dele, da quadrilha. O sujeito sempre foi criminoso. Não é para fazer desenvolvimento nenhum, não é para reverter a população brasileira, é para entregar para bandido, sempre foi. Para entregar para o estrangeiro, para o minerador estrangeira, ou para entregar para o agronegócio, que vai fazer o quê? Pegar áreas imensas para plantar, seja lá o que for, soja, milho, não é para alimentar a população brasileira, é para vender para o exterior, subsidiado pelo Estado, para enriquecer uma panelinha de jornalista, para ficar mais rico ainda. Ou seja, é o capitalismo na sua face mais crua e mais perversa. É utilizar, devastar as reservas indígenas, tomar tudo, para que uma panelinha de proprietários riquíssimos utilize aquele material ali para ficar mais rico, sem gerar praticamente nada de retorno para a população. Mal gera emprego, não é nem para alimentar a nossa população, nem paga imposto, porque é subsidiado, é para eles ficarem mais ricos. Esse grau de perversidade, de canalice, isso é abjeto, porque se fosse pelo menos para desenvolver o próprio país, como os Estados Unidos fez, né? Estados Unidos cuja cavalaria foi elogiada pelo Bolsonaro porque exterminou os índios. Tudo bem, mataram, fizeram, mas pelo menos os caras se desenvolveram, bem ou mal. Então você teve alguma coisa em troca para aqueles que estão ali. E na praga do bolsonarismo nem para isso é para entregar para a bandidagem. E essa questão do desenvolvimento é que nos traz ao momento mais delicado. Os países que mais devastaram suas populações indígenas têm uma relação quase que de inversa, né? É direta com o desenvolvimento. Sim, Estados Unidos, Canadá se desenvolveram mais em termos materiais num determinado momento histórico. A própria Argentina
e Chile se desenvolvendo mais também, com as custas da sua população indígena. No Brasil o caso foi menor, e não só no Brasil, mas aqui em outras áreas como Peru, Bolívia, até pelo México, para pegar os exemplos maiores, eles preservaram mais as culturas locais. Isso teve um custo em termos de desenvolvimento. Não estou dizendo que seria preferível ter se desenvolvido mais não, porque eu sou capaz de ver que o desenvolvimento material tem um custo também, às vezes não vale a pena. Às vezes causa um esvaziamento de sentido existencial, que não tem a menor dúvida em afirmar que é preferível, em alguns contextos, você ser menos desenvolvido materialmente, mas você está mais integrado ao seu ambiente, a uma cultura mais estável. Mas, infelizmente, aqueles que se desenvolvem mais materialmente acabam escravizando os outros. Esse que é o problema, né? Por sorte, desenvolveu-se com o tempo um certo grau de consciência, que é sempre mais louvável, mas que acaba sendo também utilizado de uma forma problemática, porque nós desenvolvemos esse sentimento de culpa, é bom lembrar, de histórico, porque os nossos antepassados fizeram tal ou qual coisa, todos os erros que foram cometidos, e então a gente acha que ele tem uma espécie de dívida histórica. Não estou falando nesse sentido, assim, desses malucos, mas é mais no sentido que hoje a gente vê que o processo colonizatório foi extremamente violento, foi extremamente cruel. Tem valores, sensibilidades hoje que tentam corrigir isso. E é disso que eu falo quando essa questão tem um certo apelo para mim, né? Porque não é difícil você imaginar, se imaginar numa situação tal onde esse processo colonizatório é uma imensa tragédia. Embora também não deveria ser difícil você imaginar uma situação contrária, onde você está numa cultura indígena e chega uma civilização, uma cultura totalmente nova, e você pode ver isso de uma forma positiva. Não é fácil não, porque realmente a situação foi muito complicada. Mas é possível. A questão é não vilanizar, né? Que isso aqui é o mal, isso aqui não, é nunca cair nesse mesmo erro. Que é essa preocupação originária que eu tive. Até que eu aprendi na universidade. Isso aí é uma das coisas que eu não tinha tentado muito bem para isso antes não. Mas aquele caso é não ver os silvícolas nem como os vilões, e muito menos apenas como as vítimas. A situação é muito mais complicada. E tudo isso tem que ser levado em conta na hora de avaliar essa situação, porque às vezes nós vemos, e claro, eu não estou criticando absolutamente nada do que está sendo feito agora, tivemos essa tragédia, isso foi revelado, não estava em evidência antes, porque houve um ocultamento deliberado do governo Bolsonaro a esse respeito, houve uma política genocida sim, houve uma negação deliberada de víveres básicos, de alimento, de vacina, até de água potável para comunidades Yanomami, porque estavam em condições ambientais que tinham sido afetadas pelos garimpos, e eles solicitaram ajuda e o governo oficialmente negou. Isso é política genocida sim, e eles esconderam isso. Então agora o novo governo conseguiu levantar, e evidentemente vai usar isso politicamente. Agora tem que ter muito cuidado com esse uso, porque apesar de ser verdade, grande parte disso ser verdade, isso não impede o perigo de que isso possa ser usado como mais um dos argumentos para a violação da soberania brasileira. Vai dizer, ó, tá vendo, o Brasil não está dando conta de cuidar dos seus próprios índios, então vamos internacionalizar a Amazônia, né, porque a gente vai salvar os índios da casa. Estamos sempre precisando da ajuda dos santos heróicos norte-americanos, né, para vir salvar o mundo afora. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque o modo como isso está sendo explorado também vai ser certamente utilizado nesse sentido. Até a condenação de Bolsonaro como genocida, que é 100% merecida, inclusive internacionalmente, pode ser explorada nesse sentido. Então a gente tem que ter muito cuidado. Como sempre, as posturas mais sensatas estão na mediania, né? Estão no meio termo. E você andar em fio de navalha é uma das coisas que é mais comum nesse mundo, e são os melhores equilibristas que costumam se dar bem. O Lula é um bom equilibrista, diga-se de passagem. Mas de qualquer modo, ele tem que tomar muito cuidado com a exploração. E por mais que choquem as imagens, é importante não se deixar manipular tão facilmente, porque a gente sabe que o tempo esteve lá, e um dos ditados da sabedoria popular que é bastante sábio, né, que os olhos não veem, o coração não sente, ou seja, aquilo que não é estimulado diretamente nos nossos sentidos, não chega à nossa cognição e não afeta nossas emoções, né? Então a gente nunca pode perder de vista, cara, isso não aconteceu agora, isso está lá, eu só não estava vendo.
Então, cuidado para não se deixar manipular emocionalmente para aqueles que jogam as coisas na sua cara para provocar uma reação imediata. É por isso que eu não uso Twitter, né? Porque você vê aquele negócio assim, vai correndo lá e digita um monte de coisa. Não, você para e pensa. Eu tô pensando bastante, talvez tenha sido até bom passar um tempo assim para chegar nesse vídeo, nessa reflexão toda, porque eu ainda tô pensando sobre isso e eu não quero dar uma solução muito clara, assim, porque não é tão simples, mas é preciso parar e pensar que nós temos uma situação complexa. Sim, nós temos etnias cujos indivíduos dessas etnias, cujas comunidades querem ser preservadas, sim. Eles têm direito a essa preservação, o direito que nós concedemos, que o nosso consenso civilizatório concedeu, claro, foi atingido nesse sentido e sim, tem que ser respeitado. Nós temos indivíduos que não estão interessados em preservação, temos. E as pessoas têm que ser permitidas fazer essa transição, assim como aquelas que querem fazer essa transição daqui para lá, que querem se aproximar dessas culturas. E a demarcação de terras indígenas é absolutamente crucial nesse sentido. Pode ter erros na demarcação? Pode, talvez. Talvez pode ser que esteja áreas grandes demais, ou em locais errados, não sei. Mas que tem que ter. Preservação tem, isso é fato. E pelo menos áreas preservadas. Né? Por exemplo, o Alto Xingu, né, que é a maior área de preservação ambiental indígena do mundo, por sinal. Que é curioso, mas a gente pensa que Xingu é uma etnia, né? É uma etnia indígena. Parece que já foi. Mas a princípio não. O Xingu é o nome do Parque Nacional de Xingu, que tem várias etnias que vivem ali. É engraçado por isso que quando eu era moleque, né, que não era só a minha família, que era misturar todo mundo da minha comunidade aqui, estou falando aqui de Brasília, Asa Norte, Asa Sul. A gente sempre, os que pareciam mais índios, a gente chamava de Xingu, né, então é comum. E sempre foi comum, sempre teve gente mais parecida com índio, muito mais clara. Essa diversidade étnica no Brasil é muito estrutural. Então a gente tem tanta dificuldade de ficar importando esses conceitos de segregação que a neoesquerda tanto tenta impor no Brasil, né? Mas assim, só para fechar esse parênteses, que reservas indígenas como essa do Xingu deveriam ser mais estimuladas, até com elementos, com fins ao turismo também. Isso tem um potencial turístico formidável. E o turismo é uma forma interessante, assim, de você promover uma certa conciliação entre o modo de vida originário e uma atividade econômica válida, porque você consegue manter uma área mais preservada, essa área que vai ser intocada, ninguém vai entrar. Você mantém uma área periférica com aquelas pessoas daquela comunidade que se interessam mais e querem fazer essa transição e faz aquilo para inglês ver, literalmente, é para turista mesmo. Então você consegue criar uma área de... É quase que uma área de fronteira, né? É quase que uma embaixada, aquela área de relacionamento entre culturas diferentes, né? E isso permite você manter áreas mais intocadas e permite algum grau de exploração comercial, e esse grau, essa atividade comercial não se distancia tanto, porque mantém aquelas pessoas ainda em contato direto com a cultura delas. Afinal, os visitantes querem ver aquela cultura, nem é jogar numa porra de um cassino, não. O pessoal que quer ir, que vai vir do mundo inteiro, porque o que ele quer ver, que ele aldeia, que ele quer chegar o mais perto possível daquele modo de vida, pelo menos para ver, né? Então, isso sim é uma atividade que pode ser desenvolvida com cuidado, claro, com regulação, claro. Mas é bem diferente de você oferecer soluções que interferem brutalmente no modo de vida de uma civilização, de uma cultura, né? Que no caso não são civilizações, literalmente falando, não são civilizações, mas de culturas que pretendem alguma autopreservação que não é compatível com elementos estruturais externos, tanto que é verdade que tem áreas que nunca foram tocadas. E até hoje existem na Amazônia regiões que existem, sim, etnias que nunca tiveram contato direto com esse mundo externo. Eu fico imaginando o tão impressionante, né, que deve ser. É engraçado que quando eu comecei a escrever uma dessas temáticas, eu tratava exatamente disso, né? Tratava exatamente de alguém que tinha nascido dentro de uma dessas aldeias totalmente isoladas, tinha contato com a civilização e ia expandindo até chegar ao ponto de... Esse personagem é o Damiet, né? Só que ele tinha algumas habilidades sobrenaturais natas também, né? E de uma certa forma fazia essa transição de alguém que veio lá de uma situação extremamente reduzida e conseguiu se lançar tão âmbito galáctico, né? Até eu descobri que
Meu Deus do céu, o criador da cientologia, Ron L. Hubbard, tinha escrito mais ou menos isso em Campo de Batalha Terra 3000, né? Só que apesar de que tem um contexto bem diferente, porque né, lá no Campo de Batalha Guerra 3000, a Terra já foi invadida por alienígenas, então a situação é um pouco diferente. Então, essa ideia de pensar num grupo étnico que até hoje não teve contato com esse mundo externo, que não faz ideia do que é tudo isso aqui que a gente tem, é uma coisa assim instigante, desafiadora. E eu sempre gosto de tentar imaginar como é que seria essa situação, porque isso, num certo sentido, esse choque pode ser maior do que o modo como nós concebemos o contato com civilizações extraterrestres totalmente diferentes. Porque a gente pelo menos imagina isso, né? Tem uma larga tradição em imaginar esse contato, que às vezes eles não tenham, né? Tem um filme muito interessante, chama-se Floresta de Esmeraldas, eu não sei qual é o título original. Eu acho que é um filme norte-americano, mas ele é totalmente filmado no Brasil, inclusive tem alguns atores brasileiros. E ele trabalha muito com essa questão do povo invisível, que se eu não me engano, esse nome povo invisível, sim, tinha uma etnia que tinha esse nome. É que algumas etnias não têm um nome em tupi, em dialeto indígena, né? mas que podem ser traduzidos, como por exemplo, as tribos gigantes, os índios. Inclusive tem um que está ameaçado de extinção, é índio do buraco, tem que chama dessa forma, que tem alguns que ninguém nunca nem viu, mas sabe que estão lá. E esse filme é interessante porque ele lida exatamente com essa questão de uma aldeia totalmente isolada, que acaba sequestrando um menino branco, né, que acaba indo morar com eles lá, e eles chamam de povo invisível. E eles vivem numa área que está sendo sistematicamente desmatada, né? Tem um momento que eles falam que antigamente a borda do mundo, né, que dava para o mundo natural, para o mundo destruidor, era longe, né, mas que estava chegando cada vez mais perto. É um filme interessante de ser visto. Mas assim, fechando os parênteses e tentando voltar ao tema, porque esse vídeo já está com 1 hora, ele não pretendia ser pequeno, eu pretendia que tivesse pelo menos 1 hora mesmo, então poderia ter falado muito mais coisas, teria muitas coisas a ponderar, mas a minha preocupação e a reflexão que estou fazendo é como que a gente equaciona essa situação, porque ao mesmo tempo que eu acho importante ter essas áreas preservadas, eu também tenho uma preocupação muito grande com o interesse nacional, com o desenvolvimento do país. E eu sei que em áreas que estão preservadas, que devem ficar intocadas pela questão da demarcação, de repente tem recursos naturais lá que seriam absolutamente cruciais para o desenvolvimento do nosso país. E eu entenderia perfeitamente que se trocasse essas áreas por desenvolvimento para o país. Agora, eu te juro, meu Deus, eu prefiro 1000 vezes que isso fique lá preservado e intocado do que ser explorado para enriquecer elite de parasita, que é o que acaba acontecendo por esse país. Principalmente num governo liberal. Porque aí liberam essa porcaria lá, vão lá, esburacam tudo, destroem tudo, para quê? Para bilionário ficar cada vez mais rico. E nem empregos desgraçados geram. Pelo contrário, aumenta a exploração. E aí você vê o cuidado, você tem muito cuidado de inserir também essas comunidades tradicionais no modo econômico que nós estamos acostumados, que é um modo extremamente exploratório, extremamente opressivo no pior sentido da palavra. As comunidades indígenas, no Brasil especialmente, vivem num grau de adaptação com a natureza, que eles têm um regime de trabalho bastante generoso. E, infelizmente, o nosso modo civilizacional, especialmente por conta do capitalismo, especialmente por conta do capitalismo liberal, ele não tem outro propósito a não ser fazer as pessoas trabalharem mais e mais. Por mais que a tecnologia avance, por mais que a produtividade avance, tem que arrancar mais e mais e mais infinitamente. Então, se deixar, ele escraviza todo mundo, faz todo mundo trabalhar sem parar o tempo todo, sem direito a nada. Porque não basta o cara ser bilionário, não basta ter 10, tem que ter 100, tem que ter 200, tem que ter 1 trilhão, tem que ter 10 trilhões. E não tem limite isso, porque isso é um vício do sistema. E é um vício inumano, porque às vezes ferra até os caras que mais se beneficiam deles. Isso está explicado no meu vídeo lá sobre capitalismo, comunismo e socialismo. Então eu vou sacrificar uma área preservada em nome do desenvolvimento, para que esse desenvolvimento, no final das contas, seja totalmente apropriado por uma elite. Foda-se. Eu prefiro deixar preservado mesmo, de sair intocado. E não manda esses merda vir aqui vir salvar a gente não, porque também não tem que deixar ninguém entrar. E se dependesse de Bolsonaro, dessa corte de militares que apoiaram, deixavam levar tudo aqui dentro. Espero que agora, com essa nova reconfiguração das Forças Armadas, surja um grupo aí um pouco mais decente, né? Que pelo menos tem 2 pés atrás com a ideia de vir
Estados Unidos vem aqui tomar as coisas tudo. Internacionalização da Amazônia é um caralho. Mas, sim, se fosse para um desenvolvimento pleno do nosso país, com benefício para a população em geral, inclusive as etnias indígenas, aí eu estaria disposto. Eu acho que seria válido fazer essa troca. Eu acho que a maioria das pessoas concordaria. Não de devastar totalmente, mas pelo menos fazer algumas remarcações, algumas delimitações, fazer algumas explorações mais racionais. Agora, é isso que precisa deixar muito claro. Se a gente for fazer isso, não pode ser dentro desse sistema. E é por isso que é até uma... Conectando com a analogia que eu acabei de fazer, né? É uma coisa que me preocupa muito com relação a possível contato com civilizações extraterrestres, né? Pensa bem, nós estamos preparados para um contato desse? Porque sim, talvez sejam reveladas tecnologias avançadíssimas, talvez tenham uma coisa extremamente traga grandes benefícios. Mas e se tudo que for oferecido para nós só servir para ser capitalizado por elite ficar cada vez mais rica ainda? Então não me interessa. Porque se for para benefício geral, tudo bem. Mas se for para aumentar o fosso entre a elite e a maioria da população, não. A gente não precisa disso. A gente tem que resolver o nosso problema primeiro. Aperfeiçoar o nosso sistema. Um sistema mais inclusivo, mais redistributivo, mais racional, até um certo sentido. E não um sistema autodestrutivo que explora, acumula, multiplica a fortuna de forma totalmente ensandecida. Essa foi a primeira pausa que eu dei nesse vídeo, tem 1h03. Tentando recapitular aqui, para tentar dar algum fechamento, né? Mas a questão é que, bom, temos a situação que foi revelada agora, a situação dos Yanomami, isso não é novidade, tem que ter isso em mente. Pode ter piorou, de fato a situação agora é mais grave, mas a situação que já vem se dando há muitos anos, há tensões nos Yanomamis, especialmente com eles, talvez o que destaque é porque o conflito deles com o garimpeiro é maior, né? E uma coisa curiosa dos Yanomamis é que eles têm um método, segundo o livro do Richard Wangren, Dale Patterson, né, o Macho Demoníaco, que é um dos livros que mais me influenciou até hoje. Os Yanomamis pelo menos tinham, né, um método de combate que nesse sentido era muito primitivo, né? Era você ser um pequeno grupo de 5, 6, fazer uma incursão isolada, pegar um indivíduo ou dois isoladamente e detonar, e volta. São incursões pontuais, assim, né? E apesar dessas incursões frequentemente serem muito eficientes, o que esses antropólogos chamam a atenção é que é o mesmo método de combate de alguns grupamentos de símios, de grandes primatas africanos até hoje. E durante muito tempo eles utilizaram esse método num confronto declarado que eles tinham contra garimpeiros, que também utilizavam métodos mais agressivos e acabaram levando vantagem, até por causa do armamento, dessa organização. Então essa troca de hostilidades gerou um crescendo. E sim, existe muita hostilidade entre grupos indígenas e grupos de exploradores da floresta, né? Não só de garimpeiros. Mas é bom deixar claro também que grande parte desses garimpeiros também são amalgamados. Tem índios lá no meio, mas aqueles que se afastaram da tradição cultural, né? E é o que nos leva àquela questão, que não é simples questão genética, é questão étnica. Não é o fato de você ter o sangue índio na veia, mas é o fato de você ter se afastado da sua cultura. A partir do momento que você se afasta daquela cultura e abraçou um modo de vida totalmente diferenciado, você deixa de ser índio nesse sentido cultural, né? É por isso que não faz sentido você falar em índio padre, né? Índio pastor, porque já abandonou completamente a sua tradição cultural. O índio é aquele que está vivendo dentro daquela estrutura cultural ainda, né? Especialmente aquele que quer viver lá ainda. Esse que conserva algum grau de contato com as suas tradições, esses que rompem cultura, porque isso não faz o menor sentido. Tanto que essa ideia de evangelização, nesse sentido, nos pontos de vista étnico, também é um etnocídio, né? Eu não vou dizer genocídio, porque também mas no caso seria um etnocídio, porque você está eliminando uma cultura. Isso é muito complicado. Eu também não quero tirar, eu entendo que alguns queiram se converter, mas voltando àquela temática que eu só joguei e não desenvolvi muito, o problema dessa questão da evangelização é que ela vem carregado com o discurso, especialmente nessa temática, nessa questão dessas tribos que têm menos contatos, que às vezes ilude, dando a impressão que aquela
identidade, aquela ideologia religiosa tem alguma coisa a ver com o desenvolvimento direto, com o desenvolvimento material. Então às vezes o cara não está se convertendo, não é nem exatamente pelo conteúdo doutrinário, mas é porque ele acha que aquilo ali é daquela cultura superior. Quando na verdade você chega aqui no centro da civilização e tem uma diversidade enorme. Então tem uma certa ilusão, é quase que um golpe, né? Uma fraude, no certo sentido. E esse pessoal faz muito isso. Também não quero demonizar a evangelização, porque às vezes são bem intencionados também. Já há alguns indícios de que algumas tribos que estavam em via de extinção, que iriam possivelmente ser extintas mesmo por desagregação mesmo, podem ter tido sua preservação prolongada por meio de alguns missionários até protestantes que conseguiram, ao dar uma nova identidade religiosa, criar alguns focos de reorganização ali. Então tem essa possibilidade também. É perfeitamente possível que o catequismo jesuíta tenha preservado algumas etnias. Mas tudo isso tem que ser feito com muita moderação. Porque tudo isso é uma intromissão dentro de uma cultura. Intromissão essa que é meio que inevitável, porque todas as culturas, quando se conectam, elas se intrometem umas às outras, é meio que inevitável. Então tem uma certa organicidade nisso também, mas o problema é quando há uma disparidade de força muito grande entre o desenvolvimento de uma cultura e a outra. E sim, culturas mais desenvolvidas. Por favor, não caia nessa esparela ridícula de achar que todas as culturas estão no mesmo nível. Porra, pelo amor de Deus. Existe um grau de positividade, de objetividade auto-evidente nesse sentido, que eu não vou nem entrar aqui, porque o vídeo está muito grande. Mas tentando mais uma vez finalizar, nós temos esse problema extremamente grave. Nós temos uma exploração muito preocupante disso, que pode gerar malefícios generalizados, que até no sentido de contraproducentes, pode estar sendo instrumentalizado por forças que não estão dando a mínima, que são forças que querem tomar frente disso, e no final vão exterminar e causar um genocídio pior ainda, para enriquecer a plutocracia. Então tem que ter muito cuidado com isso. E eu acho que a melhor solução é nós voltarmos para a nossa tradição brasileira, que sempre teve a melhor resposta, que é honrar a nossa miscigenação, honrar a nossa mistura cultural, e sobretudo, em vez de importar essas sandices importadas de Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, por meio dessas fundações aí, com todo esse linguajar importado, incorporado de longe, para tentar fingir que estão preocupados em resolver alguma coisa e simplesmente servir de instrumento da plutocracia. Bom, teve algumas questões pessoais que eu ia colocar aqui, eu não sei, acho que esse vídeo ficou meio confuso, mas a ideia era essa mesmo, fazer uma coisa mais intimista, mais pessoal, apesar de que a parte mais pessoal eu deixei fechada para membros, mas eu tenho até que vou ter que sair aqui, não sei se eu faço alguns acréscimos a mais nesse vídeo aqui, mas algumas coisas vão ser acrescentadas aqui na tela mesmo, vai dar um certo trabalho para editar. Estou gravando agora em 2 de janeiro de 2023, não sei quando é que eu vou publicar, mas de um modo ou de outro, muito obrigado por sua atenção e vamos pensar bem nesse assunto, porque ele é bem mais complicado do que parece. Anaui.